Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa primeira aula de urgência e emergência com o tema Diretrizes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências. E para a gente entender sobre as diretrizes de urgência e emergência, primeiramente a gente precisa entender a definição da palavra urgência e da palavra emergência, que a partir daí a gente vai entender, e conseguir contextualizar essas palavras diante de todos os conceitos que veremos adiante. Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Ora, pois, podemos observar que ambos conceitos eles trazem que a assistência médica, o tratamento médico, ele é imediato. Porém, o que difere a urgência da emergência é que, na emergência, o paciente, a vítima, que está ali, ela está em risco iminente de morte, de vida, Então, existe o risco da vida daquela vítima, que ele é iminente naquele momento, ou o sofrimento intenso. E assim a gente define-se por emergência aquele indivíduo, aquela classificação, aquela situação em que a vítima, ela está em risco iminente de vida ou sofrimento intenso. Tá? Quem nos traz essa definição é o Conselho Federal de Medicina. Tá? Qual que é o objetivo dessas diretrizes de atenção? Atender os principais problemas de saúde dos usuários na área de urgência. A alta morbimortalidade relacionada às violências, acidentes de trânsito e doenças do aparelho circulatório. O alto custo socioeconômico e necessidade de intervir de forma organizada e efetiva sobre essas doenças e agravos. E para isso, a gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa de leis, de portarias, que vão ali regulamentar essas diretrizes, que nada serão apenas do que norteadores de todo esse processo. Então temos aí a portaria 2048 de 2002, que ela regulamenta tecnicamente as urgências e as emergências. Temos a portaria de 1863 de 2003, que ela trata sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências. E temos a portaria 1864 de 2003, que ela traz sobre o componente pré-hospitalar móvel, que é o SAMU 92, que é o nosso serviço de atenção móvel. Temos ainda a portaria 2657 de 2004, que ela traz as atribuições das centrais de regulação e dimensionamento para estruturação e operacionalização das centrais do SAMU. Como todos sabem, como eu já relatei em outras disciplinas, o SAMU 92 daqui do nosso município ele é regido por uma base que não se encontra aqui. Então, todos os SAMUs, ele tem essa base operacional, que ela é dimensionada e estruturada para poder operacionalizar uma rede de distrito, digamos assim, que tem aqueles municípios que são vinculados àquele município central, que é quem é que faz a distribuição das ocorrências dos chamados. Em outras palavras, que é quem libera a ambulância
nos chamados, tá? Temos a portaria 1600 de julho de 2011, que ela define que a PNAL redefine, né, a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Urgência e Emergência. E temos a portaria de 1010 de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do SAMU e sua central de regulação das urgências. Então, a gente tem, né, as redes de atenção à saúde. E aí a gente precisa entender a diferença entre as redes de atenção às condições agudas e às condições crônicas, né? Nas condições agudas, né, a gente vai ter um complexo regulador que vai estar ali direcionando, né, digamos assim, esse serviço através do serviço de unidade móvel, que é o SAMU, para as unidades de destino, né, para as unidades referências naquele chamado e naquele acontecido. E nas condições crônicas, a gente vai ter aí como centro dessa rede a atenção primária à saúde. Por quê? Porque as condições crônicas, elas são condições que o paciente possui, né, a um determinado tempo, né, patologias que, se são crônicas, elas não têm cura, porque se tivessem curas não teriam cronificado, né, ou cronificaram a ponto de não ter cura. Significa que essas patologias crônicas não podem agudizar? Não. Se essa patologia crônica agudizar, ele passa a ser tratado como uma condição aguda e não como uma condição crônica. Porém, o centro, né, nessas situações de condições crônicas vai ser a atenção primária à saúde. Por quê? Porque trabalha com a prevenção, né? E se a gente conseguir prevenir, controlar as patologias, a gente não deixa elas agudizarem, a gente faz com que elas fiquem sob controle, né, e não passem a serem agudizadas. Então, considerando a organização dos serviços de saúde, né, em rede de atenção à saúde, como você avalia o papel da atenção primária à saúde no modelo de atenção às condições agudas? Podemos considerá-la como centro de comunicação das redes de atenção à saúde, tal como o modelo de atenção a doenças crônicas, né? Fica aí a interrogação do que eu acabei de explicar. A atenção primária, ela tem um papel primordial nas condições agudas no sentido de preveni-las, né? No sentido de fazer com que elas não ocorram. Né? A partir do momento que ela ocorre, esse paciente ele tem que ser tratado como paciente de uma condição aguda e não de uma condição crônica. A organização de um modelo de atenção voltado às condições agudas, assim como aos eventos agudos provenientes de agudizações das complicações das condições crônicas, tem como intuito identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a gravidade de uma pessoa em situação de urgência ou emergência e definir o ponto de atenção adequado para aquela situação, considerando-se como variável crítica o tempo de atenção demandado pelo risco classificado. A organização da rede de atenção às urgências, ela tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência no serviço de saúde de forma ágil e oportuna. Então, a rede de atenção às urgências e a rede de atenção às urgências e às emergências, elas têm a finalidade de operacionalizar todo o processo de urgência e emergência. Operacionalizar de que forma? Direcionando o serviço, né, para o destino correto, sendo acionado o serviço correto, ou prevenido para que esse evento, né, para que esse ocorrido não aconteça.
E quais são os componentes da rede de atenção às urgências? A gente tem a Força Nacional do SUS, né? A gente tem o pré-hospitalar móvel, a gente tem o pré-hospitalar fixo, a gente tem a rede hospitalar e a gente tem o pós-hospitalar. Então a gente tem aí uma promoção, prevenção e vigilância em saúde, que é o que vai compor toda essa rede de atenção às urgências. E como que é que funciona essa operacionalização? A gente tem adesão e diagnóstico, né? Que é a apresentação da rede, diagnóstico e aprovação da região inicial, com o grupo condutor estadual da rede. A gente tem o desenho regional da rede, que é a análise da situação dos serviços e planos de ação regional e municipal. A gente tem a contratualização dos pontos de atenção, né, que aí a gente trata nas 3 esferas, né, estadual, municipal, estadual e federal, instituição do grupo condutor municipal. E a gente tem a qualificação dos componentes, a portaria específica para cada componente e a certificação concedida pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente precisa entender? O grande X da questão da rede de atenção à urgência é cada regional, cada município, cada cidade entender como que funciona o atendimento à urgência e emergência da sua região para poder ofertar o melhor serviço da melhor forma no menor tempo, né? Que às vezes a grande dificuldade, principalmente dos interiores, é o atender no menor tempo, porque a saúde, apesar dela hoje ser bem acessível a todos, né? A grande maioria da população, a gente ainda vivencia alguns locais que essa saúde ela é precária, ela é dificultada de chegar, ela não chega em tempo hábil, né? E sabemos que tem algumas situações e alguns ocorridos que o tempo ele é primordial para salvar aquela vítima, aquele paciente. As diretrizes constituem-se diretrizes da rede de atenção às urgências. Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos. Então, a gente precisa atender um quantitativo maior possível de casos agudos de forma acolhedora e humanizada, né? Garantia da universalidade, equidade e integralidade, né? Que são aí os nossos principais as nossas principais diretrizes do SUS. A regionalização do atendimento às urgências. Por que regionalizar? Porque a gente não vai conseguir atender todas as urgências municipalmente, porque tem serviços que o município não oferta. Então a gente vai precisar regionalizar aquilo que a gente não consegue ofertar municipalmente, né? Humanização da atenção e um modelo de atenção de caráter multiprofissional. A articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das redes de atenção, atuação profissional e gestora, monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços e articulação interfederativa entre os diversos gestores. A gente precisa trabalhar em conjunto com toda a regionalização, né, de forma integrada e articulada para que a gente consiga ofertar um serviço de qualidade. Participação e controle social dos usuários sobre os serviços. Fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, né, de caráter obviamente urgente. Regulação articulada entre todo o componente da rede de atenção às urgências. Então a gente precisa que essa regulação aconteça articuladamente de forma hábil. Qualificação da assistência por meio de educação permanente das equipes de saúde do SUS e das atenções às urgências, né? A saúde ela é de certa forma muito transitória no sentido de conhecimento, né? Nem tudo que a gente aprende e oferta e faz hoje, amanhã é a mesma coisa. Então, a educação permanente ela é uma realidade, acho que não só na saúde, mas em várias outras profissões, que vai ser uma realidade assim eterna. Precisamos da educação permanente nas nossas equipes. Como que funciona, né, esse fluxo de regulação assistencial?
A gente tem uma regulação pré-hospitalar de urgências e emergências, que é o SAMU 92. E aí a gente tem o responsável pelo atendimento do usuário, né, após ter ocorrido o agravo à saúde. A gente tem a remoção para as portas de entrada da rede de urgência e emergência. E aí a gente tem a necessidade de condução a outro serviço de maior complexidade para continuidade no tratamento, que são as regulações em si. Né? A gente tem a regulação interhospitalar de urgência e emergência, que é a central de leitos de retaguarda e urgências e emergências, que a gente tem um responsável pela regulação do acesso e transferência dos pacientes. A gente tem leitos de retaguarda identificados nas unidades hospitalares para utilização exclusiva, então toda unidade que trabalha recebendo esses pacientes, ele tem os leitos de retaguarda, né, justamente para trabalhar com a hipótese de que pode estar acontecendo alguma coisa e a gente vai precisar daquele leito até internamente às vezes. E aí a gente tem esse sistema de regulação de leitos, né, que é o nosso SUREM, que a gente conhece aqui como SUREM, que é a nossa rede de atenção às urgências e emergências estadual. A gente tem um acolhimento com classificação de risco, né, que a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda a rede de atenção às urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção. Então, a gente precisa classificar esse paciente, né? Aqui a gente tem um exemplo da nossa triagem, o nosso protocolo de Manchester, no sentido do tempo, né? 0 minutos, a necessidade de atendimento imediato, 10 minutos, a necessidade de atendimento praticamente imediato, né? 1 hora rápido, mas pode aguardar, 2 horas podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outro serviço de saúde, e a mesma coisa 4 horas, né? Podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outro serviço de saúde, que são situações não urgentes. Aqui a gente tem um exemplozinho dos componentes da rede de atenção às urgências. Então a gente tem uma unidade de saúde com sala de estabilização, que são os PAs, né, os pronto atendimentos. A gente tem uma unidade básica de saúde, tem uma central de regulação do SAMU, né, tem uma ambulânciazinha ali também passando. Temos a UPA 24 horas, a atenção domiciliar e um atendimento hospitalar. E aí a gente tem no nosso componente das redes, da rede de urgência e emergência, né, as situações, as suas interfaces, né, que é o acolhimento, a qualificação profissional, informação e regulação. Então a gente tem dentro ali da atenção básica, a gente pode estar acionando ou a gente pode estar passando o paciente por várias situações e vários atendimentos, né? Sendo que ali a gente vai estar tratando ele como uma prevenção na sua saúde, nas suas patologias, na sua vida, né, em geral. E aí a gente tem a promoção e a prevenção da saúde dentro desta unidade. A gente pode encaminhar um paciente, caso necessário, para uma sala de estabilização. A gente tem a Força Nacional do SUS, o Serviço de Urgência Móvel, a UPA, a atenção em hospital e a atenção em domicílio. Promoção, prevenção e a vigilância em saúde. Então, a vigilância, né, e a promoção em saúde, que funciona dentro da atenção primária ali, ela vai agir na prevenção de violências e acidentes, nas lesões e mortes de trânsitos, né? A atenção básica em saúde, ela amplia o acesso, tem a parte de vínculo e responsabilização, e é o primeiro cuidado das urgências e emergências. Ele acontece às vezes ali na atenção básica e na atenção primária em saúde. Componentes da rede de atenção urgência. Atribuições da atenção básica na rede de urgências e emergências de acordo com o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Então, o regulamento técnico desses sistemas estaduais de urgência e emergências, ele atribui à atenção básica o acolhimento às urgências de baixa gravidade ou complexidade. Então, um acolhimento de uma urgência básica, ela pode ser, sim, acolhida, direcionada e resolvida na atenção primária.
tá? Com responsabilidade pelo atendimento dos quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura, observando a compatibilidade da complexidade da demanda com este nível de assistência. O SAMU 92 e centrais de regulação. A gente trabalha em cima do atendimento precoce, né, para garantir o atendimento eficaz e o transporte adequado. Os componentes da rede de atenção às urgências no processo de trabalho na regulação médica das urgências. A garantia da escuta permanente pelo médico regulador nas centrais de regulação médica de urgências, desencadeando a resposta mais adequada e equânime. Então, esse médico ele tem que ter um olhar, né, abrangente, equânime e eficaz, obviamente. E com acolhimento de todos os... Qual que é a demanda dele ali, né? O acolhimento de todos os pedidos de socorro, a estimativa inicial do grau de urgência de cada caso, monitorar continuamente a estimativa inicial do grau de urgência até finalizar o caso, e assegurando a disponibilidade de meios necessários para a resposta definitiva. Então, todas essas questões, elas são executadas pelo médico regulador. Então, ele não somente, né, regula no sentido de encaminhar a liberação do pré-hospitalar móvel, né, ou a regulação para determinado ambiente, para determinado hospital, não. Ele atua também monitorando, né, assegurando a disponibilidade de meio necessário para que tenha uma boa resposta. Tudo isso é função desse médico regulador. Os componentes da rede de atenção às urgências, estabilização de paciente crítico ou grave. Nesses locais, a gente tem que garantir a assistência 24 horas, vinculada a um equipamento de saúde, né, conectado a outros níveis de atenção, porque possa ser que haja necessidade de transferência desse paciente e encaminhamento pela central de regulação, caso esse paciente seja necessária a transferência. Unidade de pronto atendimento, que são as UPAs 24 horas, elas possuem um atendimento resolutivo qualificado, atendem tanto quadros clínicos agudos como os agudizados, né, que são crônicos agudizados. O primeiro atendimento aos casos cirúrgicos ou traumas também ocorre nas UPAs 24 horas, e a estabilização e investigação do diagnóstico inicial. E no nosso componente hospitalar, a gente tem as portas hospitalares de urgência, as enfermarias de retaguarda, as unidades de cuidados prolongados, né, em alguns locais, como, por exemplo, em hospitais que demandam ala de cuidados de queimados, né, por exemplo, os leitos de cuidados intensivos, onde cabem, né, o serviço de diagnóstico e as linhas de cuidados prioritárias. E a atenção domiciliar, temos um conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitações que vão ocorrer no domicílio desse paciente, né, que hoje já é uma realidade em toda a região. A maioria dos municípios, eles já dispõem dessa atenção domiciliar, inclusive com profissionais médicos, enfermeiros, né, para poder estar agindo conjuntamente, né, com as outras esferas da saúde. A Força Nacional do SUS, que é pautada na equidade da atenção, considerando-se seus riscos, né, e a sua função é garantir a integralidade em situações de risco ou emergências para populações com vulnerabilidades específicas ou em regiões ali de difícil acesso. A Força Nacional do SUS, ela tem uma decisão gestora, um reconhecimento de crise, né, por parte das esferas gestoras do Ministério da Saúde, com necessidade de acionamento dela para articulação intra e interministerial, e aí elas vão fazer uma avaliação preliminar, né, o acionamento dessa Força Nacional, o envio de grupo de avaliação preliminar para análise de necessidade de intervenção assistencial, bem como qualificação e tipo de dano quantitativo de deslocamento e tempo de ação, e a ação, por se dizer, de fato, né, deslocamento desses profissionais para o atendimento em si,
bem como os equipamentos e infraestrutura necessária para promover assistência naquele local. E qual seria o fluxo de acionamento? A gente tem aí a unidade básica de saúde, que ela pode estar acionando o SAMU, que pode encaminhar para o hospital, que pode encaminhar para a UPA, que a UPA pode encaminhar para o hospital. Então, observem que é uma rede bastante equânime, né? E é uma rede, assim, que vai depender muito do caso do paciente, da onde o paciente se encontra, onde é acionado, para onde ele seja destinado, para onde será o processo que irá, para onde será o local que irá resolver o processo em que ele se encontra, né? Porque muitas vezes o paciente é um paciente que, apesar que se a gente for raciocinar municipalmente, a gente não vai ter opções, digamos assim, né, de transferência. Porém, se a gente pensar fora da caixinha um pouco e a gente entender, né, que existem os demais serviços, o SAMU ele vai direcionar o paciente ali, o médico regulador, para o local em que ele vai ser tratado mediante o problema que ele esteja passando no momento, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.